Camilo Santana é engenheiro agrônomo de formação com trajetória sólida e marcada por resultados expressivos no serviço público. Foi deputado estadual, secretário de Estado, governador do Ceará por 2 mandatos consecutivos, período em que transformou a educação cearense em referência nacional. E hoje, à frente do Ministério da Educação, tem promovido a retomada de políticas estruturantes, o fortalecimento do ensino técnico e profissionalizante, além da ampliação do acesso à educação básica e superior. Então, sem mais delongas, eu convido o ministro Camilo Santana a subir ao palco. Convido também Luiz Sobral, CEO da FAAP, e Adriano Nogueira, presidente do Grupo Otimista de Comunicação. E nesta edição, o excelentíssimo ministro é capa da revista Otimista Brasil. Lançada em 2024, a revista chegou ao mercado com um propósito claro de inspirar, informar e provocar reflexão. Com uma tiragem inicial de 15 mil exemplares, distribuídos estrategicamente em Fortaleza, São Paulo e Brasília, a publicação reforça a missão do Grupo Otimista de Comunicação: contribuir com o debate público de forma propositiva, plural e qualificada. E agora o presidente do Grupo Otimista, Adriano Nogueira, fará a entrega que simboliza o lançamento oficial da revista. Agora eu passo a palavra para Luiz Sobral, CEO da FAAP. Boa noite a todos. Quero agradecer aqui a presença do ministro, agradecer a parceria, a receptividade, ao Sobral, a Pilar, a dona Celita, doutor Biá, a todos aqui que fazem a família FAAP, agradecer pela parceria do fórum e de outras tantas coisas, e agradecer aqui a presença do ministro e parabenizando pelo excelente trabalho à frente do MEC. Vou passar aqui agora para o nosso anfitrião, Sobral, que vai fazer as honras da casa. Tá ligado. Então vai aqui, né? Pronto, melhor aqui. Bom, boa noite a todas e todos. Excelentíssimo senhor ministro, prazer recebê-lo aqui. Antes de mais nada, convidar nossa líder, dona Celita Procópio de Carvalho, que vai prestar uma homenagem ao nosso ministro Camilo Santana. Muito bem, uma salva de palmas. Homenagem singela ao trabalho prestado para a sociedade brasileira ao ministro Camilo Santana. Muito obrigado. Muito bem, também para a gente ir para aquilo que mais espera para o ministro, preciso falar algumas palavras por conta de um lançamento importante hoje, ministro, que nós temos. E se vocês me permitirem uns minutos, você quer fazer algumas considerações ainda, Adriano? Não, a palavra é só então, sua. muito bem. Então, mais uma vez, excelentíssimo senhor ministro da Educação do Brasil, Camilo Santana, obrigado pela presença. Aos meus ilustres líderes, presidente do Conselho Curador da Fundação Armando Álvares Penteado, dona Celita Procópio de Carvalho, o meu presidente, doutor Antônio Bias Bueno, obrigado pela presença. A nossa conselheira Pilar Guilhom Liotti, que também nos prestigia com a presença. Obrigado por essa oportunidade de eu poder hoje, aqui, em nome de todos vocês e da FAAP, apresentar um próximo passo. A FAAP é uma instituição... Calma, não.
Tem essa coisa de tecnologia aí, ministro. Ela prega algumas peças. Calma, gente, vocês estão mais ansiosos do que eu. Mas eu dizia que a FAAP é uma casa, uma instituição de ensino que se atualiza todos os dias há 78 anos. E nós acreditamos, pelo trabalho desses líderes que eu acabei de nomear, há 78 anos, a condução por excelência e com propósito a cultura, a arte e a educação para o Brasil. Nós, ministros, fazemos tudo o que é possível para oferecer formação de altíssima qualidade, com exclusividade e, sobretudo, com responsabilidade pelo futuro do Brasil. Aqui a gente reconhece e considera o nosso papel como instituição sem fim lucrativo, que faz de tudo para dar as melhores oportunidades para os jovens e para a sociedade brasileira se formar de forma capaz, competente, e a gente faz isso com muito carinho, muito amor, muita dedicação, liderado sempre por uma família que tem interesse público, e é isso que é mais importante a gente ter como referência do trabalho da Fundação. Mais do que isso, a FAAP e seus líderes, seus profissionais, seus funcionários, professores e alunos acredita que a tecnologia, por vezes temerária ou temerosa, qualquer que seja, nós não temos receio dela. Ao contrário, a gente acredita que a tecnologia sempre foi determinante, e assim é, porque a história diz, determinante para o desenvolvimento civilizatório. E é neste lugar que a gente se posiciona. A tecnologia vem a serviço, vem pelo bem das pessoas e vem com perspectiva de a gente melhorar a vida das pessoas. E é com isso, e mais ainda, porque nós acreditamos que para progredir, para prosperar, é imprescindível inovar. E para inovar é necessário criatividade. E para criar, não há melhor estímulo no ser humano do que arte e ciência, e este é o nosso lugar. É assim que a gente incentiva. O senhor viu agora a exposição, sabe disso, que é uma escola de referência em tudo que faz, na arte, na comunicação, nas áreas de negócio, e é com muita criatividade que a gente permanentemente estimula inovação e progresso para a sociedade brasileira. E é também por isso que a gente dá esse próximo passo. Nós sempre somos convocados a protagonizar e nós não vamos hesitar nesse lugar nosso. Aqui hoje, com tantos professores, profissionais, alunos convidados também, hoje é também mais um marco de referência do protagonismo que a FAAP se propõe a ter para a sociedade brasileira. E é ainda mais do que ensinar com tecnologia, é ensinar com propósito, com vocês, o próximo passo. Olá, bem-vindos à FAAP 4.0. Você está prestes a conhecer o futuro da educação. Desde 1947, a FAAP inova, molda e inspira talentos nas áreas de artes, comunicação e negócios, com olhar para o futuro e a certeza de que a transformação pode ser um desafio e uma oportunidade. Sempre à frente, a FAAP abre este novo horizonte e dá mais um passo estratégico para preparar nosso ecossistema educacional para este futuro. Estamos capacitando nosso time de funcionários, implementando inteligência artificial em nossos processos, qualificando professores e integrando tecnologias digitais no nosso dia a dia acadêmico. Já no segundo semestre deste ano, mais de 100 disciplinas abordarão temas como inteligência artificial, internet das coisas e plataformas digitais, criando trilhas de formação em processos criativos assistidos por IA. Além de suporte jurídico com avatares digitais, criação de assistentes virtuais de operações e relacionamentos corporativos. No ano que vem, novos produtos de ensino, capacitação e qualificação em tecnologias digitais nos formatos de cursos livres, extensão, graduação e pós-graduação serão ofertados para atender a demanda de todo o mercado. A inteligência artificial precisa de mentes criativas, com repertório e pensamento crítico. Quanto mais preparados estivermos, maior a eficiência e o impacto positivo da tecnologia na sociedade. FAAP, se atualizando todos os dias há 78 anos. Somos negócios, somos criatividade, somos futuro. Bem-vindos à nova era!
pela presença. Adriano, obrigado pela parceria. Obrigado, Sobral. A palavra agora. Muito obrigada a todos. Como os senhores viram, o ministro permaneceu no palco, porque agora chegou o momento da tão aguardada palestra magna, Mais Educação para o Brasil, um olhar sobre as políticas públicas em curso. Com a palavra, ministro Camilo Santana. Boa noite. Queria cumprimentar todos e a todas, mas cumprimentando inicialmente a presidente do Conselho de Curadores da FAAP, Celita Procópio de Carvalho, em nome dela, cumprimentar todas as mulheres, pedir uma salva de palmas às mulheres aqui presentes. Cumprimentar o CEO do Grupo Otimista, Adriano Nogueira, e agradecer o convite. Cumprimentar o Luiz Sobral, CEO da Fundação Álvares Penteado, FAAP, em nome de quem quero cumprimentar todo o corpo técnico da Fundação. Queria cumprimentar também a presença aqui do meu secretário executivo do Ministério da Educação, Leonardo Barquini. Cumprimentar também e registrar a presença da minha secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Zara Figueiredo, do Ministério. Cumprimentar o Antônio Pias Bueno, diretor executivo e presidente da FAAP. Também registrar aqui a presença de parlamentares, estou vendo aqui o meu querido deputado Edivan Alencar, que foi meu secretário de Educação do Estado, do Ceará, que foi um dos grandes responsáveis pelos avanços também do Estado. E cumprimentar aqui todos os dirigentes e profissionais da educação, estudantes, professores, enfim, painelistas. E estou vendo aqui também o doutor Márcio Crisóstomo, ali também foi meu médico. Bom, eu queria, a minha palavra aqui hoje é um pouco para, primeiro, agradecer o convite, parabenizar a FAAP pelo trabalho que eles têm desenvolvido ao longo do seu tempo, principalmente na graduação, na pós-graduação, no ensino superior. E, em seu nome, eu queria pedir aqui uma salva de palmas a todo o corpo técnico, professores, estudantes da FAAP, uma salva de palmas também para eles. Às vezes eu gosto muito de pedir salva de palmas. Mas a cerimonialista já leu um pouco a minha história. Eu sou cearense, do Nordeste brasileiro, e que dedica a minha vida, as últimas décadas, à vida pública. E temos como bandeira principal, por acreditar como princípio de vida, a educação. Até porque a gente acredita que não há outro caminho para um país, para uma nação, para um estado, para um município, se não for através da educação. A educação transforma vidas, dá oportunidade a todos, principalmente no Brasil, num país tão desigual que é o Brasil. E quando o presidente Lula me convidou para assumir o Ministério da Educação, fruto do trabalho que o Ceará desenvolveu nos últimos anos, e eu sempre digo que não é um trabalho de uma única pessoa, é um trabalho de um conjunto de pessoas, e principalmente da colaboração federativa, que foi um modelo inicial entre o Estado e os municípios do Ceará, que esse modelo foi para vários outros estados do Brasil, e eu tive a oportunidade de ter sido convidado para o Ministério da Educação do governo do presidente Lula. E eu digo para vocês que o grande desafio, o Ministério ele cuida, ele tem uma visão sistêmica, né? Ele cuida da creche à pós-graduação. Então, imagina o tamanho do que é o Ministério, que eu considero um dos ministérios mais importantes de um país. Não posso dizer que é o mais importante, porque os outros ficam com ciúme, principalmente o Haddad da Fazenda, mas para mim é o mais importante de um país, é o Ministério da Educação. Mas eu sempre tenho dito que, onde eu tenho a oportunidade de falar, que o grande desafio do Brasil ele está na educação básica. E vou justificar por quê. Porque se nós formos pegar os dados do IBGE, o último censo do IBGE, mostra que quase 1/3 da população brasileira não concluiu a educação básica. Nós estamos falando aí
impacto que tem isso na sociedade, o impacto que tem isso na economia de um país, na qualificação da formação da mão de obra, o impacto que tem do ponto de vista social. Então, imaginar que 1/3 da população brasileira, né, não concluiu a educação básica nesse país. Então, o desafio, que eu acho que o mínimo que um país pode garantir é que todo brasileiro e toda brasileira possa concluir a educação básica, possa concluir o ensino médio, e ele possa ter a decisão do que ele quer fazer para o futuro, se ele quer ir para a universidade, se ele quer ir para o ensino superior, se ele quer ir para o mercado de trabalho. Até porque é bom lembrar também que mais de 80% do ensino superior brasileiro ele é hoje ou por fundações ou é privado. Então, ele é o inverso da educação básica. Então, o mínimo que um país precisa garantir, repito, que o Brasil precisa garantir, é garantir que todo brasileiro e brasileira conclua a educação básica nesse país. E aí, quando a gente vai olhar, o Brasil avançou significativamente no acesso, a gente quase que universalizou o acesso das nossas crianças, né, ao ensino, aos primeiros anos do ensino fundamental. Então, a gente chega a taxa de mais de 94%, 95%, é quase universalizar que todas as crianças possam ter acesso a uma escola pública no nosso país. O grande problema da educação básica, primeiro, é garantir qualidade na aprendizagem. Não adianta também eu ter um aluno que faz o ensino fundamental ou termina o ensino médio e ainda tem dificuldades com matemática, ainda tem dificuldades, né, com leitura, ainda tem dificuldades com português. Então, o grande desafio é qualidade na aprendizagem e permanência na escola. E é por isso que a gente trouxe a experiência do Ceará e construímos o que nós chamamos do programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que é exatamente garantir que as crianças aprendam a ler e escrever na idade certa, que é o final do 2º ano do ensino fundamental. Quando uma criança não aprende a ler e escrever na idade certa, o que acontece? A cada ano da vida escolar dela, ela vai sendo reprovada, ela vai piorando na aprendizagem, chega a um ponto dela abandonar a escola, como eu vou já dizer aqui os indicadores do ensino médio brasileiro. Então, para nós, e a experiência do Ceará mostrou, porque o Ceará ainda está longe de ser um estado rico da federação. Aí vocês podem até me perguntar, como é que o Ceará conseguiu ter indicadores melhores do que estados mais ricos do Brasil? Exatamente num modelo, primeiro, que é responsabilidade do ensino médio, no ensino básico no Brasil, geralmente é um município. O Estado, geralmente, é responsável pelo ensino médio. Mas, se esse menino não faz um bom ensino fundamental, ele já chega ruim no ensino médio. Então, a experiência, não tinha segredo, a experiência foi, vamos fazer uma grande pactuação, um regime de colaboração, chamando todos os municípios do Estado, para a gente poder melhorar a aprendizagem dessa meninada, dessa criança, para que ele possa já chegar bem aqui no ensino médio, no Estado, já bem melhor do que atualmente ele chegava. Então, com o novo regime de colaboração, com incentivo do ICMS, eu distribuo imposto a partir do momento dos resultados da educação. Parte do meu imposto que eu distribuo para os municípios, que é o ICMS do Estado, é de acordo com o resultado do meu município, então estimulo o prefeito a se preocupar com a educação, é formação de professores, é material didático focado na realidade daquela região ou daquele município, é ter os cantinhos de leitura dentro da sala de aula, que é para estimular a criança a ter o contato com o livro. Enfim, são ações, né, não precisa inventar a roda, mas são ações que vêm estimulando. E esse programa nós transformamos ele num programa nacional, todos os estados brasileiros aderiram, e isso sempre tenho dito que a educação precisa estar acima de qualquer questão política, de qualquer questão partidária, o que está em jogo é a questão do futuro das crianças, de jovens brasileiros. Portanto, todos os governadores aderiram, todos os prefeitos do país aderiram. Nós criamos uma rede de 7.500 alfabetizadores, um em cada município, em cada regional de educação, em cada estado, para que a gente pudesse construir esse movimento dos cantinhos da leitura, do material didático pedagógico focado na alfabetização. Padronizamos o que é uma criança alfabetizada e padronizada com valores do SAEB para o município, para ter um padrão nacional. Enfim, então, para nós, repito, porque quando nós assumimos o Ministério e fruto das consequências da pandemia, apenas 36% das crianças brasileiras aprendem a ler e escrever na idade certa.
Então, assim, é praticamente 1/3 da população das nossas crianças. Então, imagina o desafio. Então, se a gente não garantir que essa criança, isso cientificamente, já foi comprovado isso, né, todas as evidências, se a criança não aprende a ler e escrever na idade certa, ele compromete todos os anos escolares dela. Então, o primeiro passo foi esse, construir essa grande política com indução, com recursos financeiros, com indução técnica, construído com os municípios e estados. Não adianta nenhuma política pública vir de cima para baixo, que o papel do MEC é um papel de maestro, de coordenador da política, de induzir a política. Então, para mim, esse é um grande passo, é um grande legado que nós vamos, não tenho dúvida, nós vamos entregar. Claro que o resultado da educação ela não é de curto prazo, ela é de médio e longo prazo, mas não tenho dúvida, já avançamos nos 2 primeiros anos, vamos apresentar agora os resultados também. Hoje a gente faz uma prova, uma avaliação censitária, temos hoje os dados por município, por escola, né, para a gente poder saber qual é a estratégia que a gente tem que traçar para aquela região, para aquele estado. Chama o governador, chama o prefeito, enfim, depende muito da liderança de cada ente político, de cada estado, tem que ter a vontade, a liderança do secretário de Educação, do prefeito, do governador. Eu considero que esse é um grande processo revolucionário que o Brasil está construindo, com o engajamento dos prefeitos, repito, e com o engajamento dos governadores de todo o Brasil. Esse é o primeiro passo que a gente tem dado em relação ao ensino básico no Brasil, para que a gente possa reverter esse indicador. O segundo é o estímulo, através de um projeto de lei criado no Congresso Nacional, que é a escola de tempo integral, né? Se a gente for analisar, comparar uma escola de tempo integral com uma escola de regular, a gente vai ver que os indicadores são diferentes. Às vezes, a escola de tempo integral, os indicadores são melhores do ponto de vista da qualidade da aprendizagem, da permanência do aluno, e é um modelo de vários países do mundo inteiro, nos Estados Unidos, na França, enfim. E é o grande desejo de uma mãe é que seus filhos possam passar o dia na escola. Até brinca, às vezes, que por que esses países se destacam tanto nas Olimpíadas, né? Porque eles já começam a praticar esporte na escola, né? Faz um período de manhã as disciplinas normais, à tarde vai praticar um basquete, vai fazer natação, vai fazer ginástica, vai fazer vôlei, enfim. Esses países se destacam tanto porque começa na escola a prática esportiva. Então, a escola tem que integrar isso, é olhar o todo, né? Olhar a vida do aluno, o protagonismo da criança ou do jovem. É que ele possa ter as disciplinas curriculares normais, mas eu possa ter atividades que vá além, né? Como fazer um curso de informática, fazer um curso de línguas, praticar esporte, fazer atividades culturais. Aqui é um exemplo da FAAP, é um exemplo da integração arte, cultura e educação. Então, isso gera criatividade das pessoas, oportunidade de conhecimento mais amplo, enfim. Então, a escola tempo integral, o nome já está dizendo, ele integra muito mais ações na vida das nossas crianças e dos nossos jovens. Então, a gente hoje está forte. Agora, quem é que implementa essa política da tempo integral? É o Estado e o município. Então, se não tiver a parceria, a pactuação, a construção conjunta com eles, então qual é o papel do Ministério? Eu vou induzir. Eu tenho induzido hoje financeiramente, para cada matrícula que o município faz na escola de tempo integral, ele recebe um recurso e recebe toda a orientação, né? Qual é a grade curricular que ele vai implementar naquela escola, a construção e autorização de novas obras de escolas está focado nessa estratégia. Todas as escolas do PAC que nós autorizamos, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, todas são escolas de tempo integral, né? O Idivan era meu secretário, hoje é secretário de Fortaleza, da nossa capital, e a gente tem uma política lá de chegar ao final de 2026, pelo menos, a todas as escolas do Estado de tempo integral. Então, essa, para mim, é também uma outra grande política que eu acho que o país... E está na lei, no Plano Nacional da Educação, está lá colocado que até 2024 o Brasil tinha que ter pelo menos 25% da sua matrícula do ensino básico tempo integral. Quando nós chegamos no Ministério, só tínhamos 15%. Nós implementamos 1 milhão de matrículas no ano passado, a nossa meta é 1 milhão de matrículas em cada ano, para chegarmos em 2026 com os 25% que era para a gente ter alcançado em 2024. Nós já estamos com o novo Plano Nacional de Educação já lá no Congresso para ser aprovado, que o Plano Nacional de Educação são as metas educacionais do Brasil, desde a creche até o ensino superior, para os próximos 10 anos do Brasil. Então, esse é um documento base e é importante, é uma lei para que a gente possa garantir e cobrar os resultados, e dessa vez a gente quer fazer uma ferramenta que as pessoas, a sociedade possa cobrar
os resultados, os avanços, porque poucos indicadores nós alcançamos nos últimos 10 anos do Plano Nacional da Educação. Eu estou falando muito da educação básica exatamente por isso, porque eu considero que esse é o grande desafio do nosso país hoje. Então, falei da alfabetização na idade certa, falei da escola de tempo integral, vou falar agora do Mais Professores. Nós lançamos, porque hoje em dia, e não é só no Brasil, o encontro dos BRICS, o encontro dos países que nós tivemos aqui, que o Brasil presidiu, um dos temas que nós discutimos foi a dificuldade hoje das pessoas quererem ser professores, principalmente da educação básica. Então, a gente tem que procurar estimular a formação de professores, professores com boa qualidade de formação inicial. Se a gente for olhar os resultados do ENAD, que é a avaliação, que mede a avaliação dos professores da educação básica, a formação deles, todos são abaixo de 5. E todos, para você ter uma ideia, pedagogia 3,6 a média de uma escala de 0 a 10. Então, esse é o professor que eu estou formando, que está indo lá para a sala de aula. Por que recentemente nós lançamos um novo marco regulatório do ensino à distância? Não que nós sejamos contra o ensino, ao contrário, o ensino à distância precisa ampliar, se aperfeiçoar, melhorar. Isso facilita a vida das pessoas, do trabalhador, da pessoa que não precisa mais se deslocar para ir, muitas vezes, para a faculdade, para a instalação física. Mas o que nós fizemos foi garantir o que é que pode ser feito à distância. Qual o curso que pode ser feito à distância? Criamos, inclusive, o sistema semipresencial. Agora nós temos o presencial, o semipresencial e o à distância. Inclusive, garantindo que os polos possam ter infraestrutura, laboratório, que o aluno possa tirar suas dúvidas. E aí, alguns cursos, a gente fica imaginando que é quase que impossível você fazer à distância. Um curso como medicina, um curso como enfermagem. Como é que você vai formar uma enfermeira à distância? Vocês terem uma ideia, talvez você não saiba, mas 40% das matrículas no Brasil já estavam sendo feitas à distância para enfermeira. Então, assim, nós apenas estipulamos regras claras, objetivas, construídas com as entidades. Nós ouvimos todas as entidades, ouvimos especialistas, enfim. Então, o que nós queremos nesse processo todo em relação, e aí eu ainda foco voltando para a educação básica, é primeiro garantir a alfabetização na idade certa, escola tempo integral e os mais professores. Nós criamos uma bolsa para estimular alunos com boa nota no Enem, que tira acima de 650 pontos do Enem, porque às vezes é assim, a pessoa faz a prova do Enem, às vezes até tem aptidão para ser professor, mas faz e acha que vai ganhar mais dinheiro fazendo outro curso de engenharia ou de ser advogado, aí ele escolhe outro ramo. Então, às vezes o aluno faz a prova do Enem, os pontos não dá para ser engenheiro, não dá para ser advogado, o que é que dá? Licenciatura. Então, ele vai para a licenciatura, muitas vezes você tem aptidão, porque foi os pontos que deu para ele passar por um determinado curso. Então, nós criamos um sistema de que o aluno que tirou acima de 650 pontos e optar pela licenciatura, ele recebe uma bolsa desde o primeiro dia da faculdade até o último dia, para que ele possa garantir a permanência dele na universidade, seja ela pública, seja ela privada, para garantir a boa formação. Quero me estimular. Isso é uma experiência que os Estados Unidos fez, que o Chile fez, para estimular bons professores. Também mudamos a diretriz curricular na formação de licenciatura. Antes era à distância, hoje 50% precisa ser presencial, colocamos o estágio desde o primeiro ano. Então, mudamos também para estimular também a boa qualidade da formação de professores que vão lá para a sala de aula da educação básica. Tem estudos que mostram que 64% da qualidade da aprendizagem de um aluno do ensino fundamental depende do professor. Se ele for um bom professor, a influência dele na qualidade da aprendizagem da nossa criança, do nosso aluno. Então, ter um bom professor, e a gente, com esse programa Mais Professor, nós vamos fazer agora uma prova nacional de seleção de professores para os estados e municípios, ou seja, vai ser uma espécie de pré-seleção, porque às vezes cada município, cada estado faz seu concurso público, sua seleção de professores. Vamos fazer uma seleção unificada, isso vai melhorar também a qualidade do professor que vai ingressar na escola. Nós criamos também uma espécie de estímulo à valorização, e eu tenho conversado muito com o setor privado, com entidades representativas da sociedade civil do Brasil,
para a gente criar uma cultura de reconhecer a importância do papel do professor no nosso país. Para mim, é a profissão mais importante, porque todo mundo passa pelo professor, né? O professor vai além daquele que quer apenas transmitir o conhecimento, ele se preocupa com a vida da criança, a vida do aluno, torce pelo aluno, dá, às vezes, um de psicólogo, né? Então, enfim, a gente precisa reconhecer o papel desse professor. Estou lutando agora, está sendo aprovado, foi aprovado no Senado e está sendo aprovado agora na Câmara, a identidade do professor. O advogado tem identidade, o médico tem identidade, o jornalista tem identidade. Por que o professor não pode ter uma identidade, né? Isso é uma forma até de autoestima dele. Às vezes ele vai assistir o cinema e ter o direito à meia entrada e tem que levar o contra-cheque dele, ou olerite, que a gente chama ainda, não sei nem se tem mais olerite, mas para poder comprovar que ele é professor. Então, são ações como essa. A gente fez uma parceria com a Associação Brasileira de Hotéis para ter desconto de 15% do professor que é professor, ter desconto de 15% de qualquer época do ano nos hotéis do Brasil. Então, a gente precisa criar uma cultura, essa é a ideia de criar uma cultura, além da valorização, ter uma boa remuneração, ter uma boa estrutura de escolar para o professor poder dar aula, mas a sociedade reconhecer a importância do papel, criarmos uma cultura de reconhecer o papel do professor nesse país. Então, ter bons professores, alfabetização, tempo integral, ter bons professores e garantir permanência dos jovens. Eu sei que permanência depende de tudo isso. Estancar aqui com aprendizagem e alfabetização na idade certa, com uma boa escola de tempo integral, com bons professores, com uma escola que possa estimular a permanência do jovem. Mas a gente tem um problema grave, né? E aí, por que criou o programa Pé de Meia, que foi um programa que foi criado pelo governo federal? Porque eu vou dar um número para vocês, que às vezes as pessoas ficam horrorizadas com esse número. Nós estamos perdendo 480 mil jovens por ano nesse país, abandonando, saindo da escola do ensino médio pública por ano no Brasil. Nós temos algo em torno de 6 milhões e 800 mil jovens no ensino médio brasileiro em escola pública. Você imaginar perder 500 mil por ano? Para onde é que está indo essa meninada? Então, o pé de meia, e quando a gente foi observar qual era o motivo que essa meninada estava saindo da escola, é a questão financeira. Às vezes, para poder ajudar a mãe que é solteira, né, a aumentar o orçamento familiar, às vezes o pai desempregado, às vezes ele abandona, tem outros motivos também, abandona às vezes porque não tem com quem deixar, a mãe não tem quem deixar os seus filhos menores e o maiorzinho tem que ficar em casa cuidando. Às vezes também tem jovem que não acredita mais em aprender, quer ir trabalhar, quer ganhar seu dinheiro. Mas o pé de meia é uma tentativa, somada a esse esforço de escola tempo integral, de um professor da escola que acolha bem o jovem, mas é uma tentativa de dizer, olha, nós estamos aqui para dizer a você que nós não queremos perder ninguém. Nós não queremos que ninguém saia da sala de aula. E tem uma contrapartida. Não é só uma transferência. Eu sempre digo que o pé de meia não é uma transferência de recursos. É um programa educacional porque tem duas contrapartidas, porque se ele não cumprir, ele não recebe. Primeiro, é garantir 80% de frequência escolar. Então, se ele não tiver 80% de frequência, é suspenso a transferência do recurso que ele recebe mensal. E a poupança no final do ano, que ele só recebe se passar de ano e só vai poder sacar ao final da conclusão do ensino médio. Ele recebe ali o dinheiro mensal, se ele não tiver frequência, ele suspende naquele mês, e recebe uma poupança no final do ano, que fica lá rendendo até o final da conclusão do terceiro ano do ensino médio, que ele pode sacar. E aí sim ele vai poder montar o seu pequeno negócio, se quiser ir trabalhar, se ele quiser ir para uma faculdade, vai ajudar. Teve uma menina agora que passou no curso de medicina e pegou o dinheiro para comprar os livros dela, né? O estetoscópio, enfim. Então, é um estímulo que a gente está dando para dizer, olha, nós não queremos perder essa meninada nesse país que representa... O Brasil está envelhecendo. Se nós perdermos essa juventude nossa nesse momento, as consequências econômicas e as consequências sociais ainda são maiores. Então, repito, a gente tem procurado dar um foco muito forte no ensino básico brasileiro, sempre construindo com os municípios e com os estados. Eu não acredito em nenhuma política pública que não seja construindo com os entes federados. Esse tem sido meu papel. Eu fui colega de quase todos os governadores que tem hoje no Brasil, me relaciono bem com todos eles, independente de questões políticas ou partidárias, para entender e enxergar a importância da liderança do governador, do prefeito de uma capital, de um prefeito do município. E é claro que a gente tem até uma... Eu fui falando aqui, não passei foi nada aqui. Mas
aqui é no Player. É um pouco da visão que eu falei, um pouco da visão do sistema, que é os programas que a gente criou, o Escola Conectada, que é um pouco o que o vírus da FAP mostrou. Nós não temos mais retorno, a tecnologia hoje faz parte do mundo atual de todos nós, então não tem mais retorno. Mas a gente precisa garantir que a tecnologia, a inteligência artificial, ela venha para qualificar a formação, seja na formação básica, seja no ensino superior, que ela não venha para substituir o professor, para tirar a visão crítica dos nossos alunos, a interpretação, porque às vezes você entra hoje nesses chats aí, você consegue até fazer a redação, então isso perde um pouco a criatividade, o estímulo às pessoas. Então, a gente quer a tecnologia que venha com questões éticas, para boa formação da qualificação profissional, para os professores. Precisamos trabalhar um letramento digital dos nossos professores, principalmente da rede pública básica. Tem professor que não consegue ter acesso ao computador, então nós estamos hoje formando professores, formando do ponto de vista da cidadania digital, olhando para a nossa juventude. Essa decisão que nós tomamos, e está aqui o deputado Gilvan, que aprovou, acho que foi um dos poucos projetos do Congresso Nacional que não teve muita briga entre um lado A e o lado B, que foi a restrição do uso do celular nas escolas. Eu acho que, para mim, foi uma das mais importantes medidas que nós tomamos nesses últimos 2 anos e meio que a gente está fazendo o Ministério. Porque, gente, todas as evidências de estudos mostram o prejuízo do que é o excesso de uso de telas, principalmente em determinadas fases de crianças e adolescentes. Vocês sabem qual é a média de horas que o brasileiro passa numa rede social aqui no nosso país? 9 horas e 13 minutos. Nós só perdemos para a África do Sul. Então, isso causa transtornos mentais, ansiedade, déficit de atenção. Como é que você pode imaginar um professor dentro de uma sala de aula? Estou falando de criança. Às vezes, quando você está na universidade, tudo bem que você já é um adulto, já tem a formação completa do cérebro, enfim. Mas quando você está como é que você pode imaginar uma criança na sala de aula, um adolescente, o professor dando aula, ele olhando o WhatsApp dele, olhando o Instagram? Isso é algo... Então, eu tenho visitado as escolas e no início, assim, os alunos do ensino médio eles reagiam mais. Mas hoje as pessoas estão voltando a brincar. Perderam a coisa de pular corda durante o recreio, jogar futebol, conversar. Às vezes as pessoas ficam conversando um do lado do outro, olhando para o celular cada um. Então, eu tenho visto depoimentos fantásticos de crianças e adolescentes mostrando o que tem mudado, na vida delas, na escola, a integração. Porque faz parte do processo pedagógico também a integração entre os jovens e as crianças. Então, é esse olhar que a gente precisa dar para a inteligência artificial, para a tecnologia. Nós queremos todas as escolas, por isso que nós temos um programa de escolas conectadas. Você tem uma ideia? O Brasil é tão desigual que metade das escolas do Brasil, a região norte, tem metade da conectividade das escolas públicas do que a região sul do Brasil. Realidade, para você ter uma ideia, eu fui visitar uma creche que nós retomamos há 10 anos parado na Ilha de Marajó, em Bagre, e para chegar lá em Bagre, são 7 dias de barco. Ou vai de helicóptero, ou então não tem como chegar lá. Então, assim, são realidades bem distintas do Brasil pelo nosso continente, tamanho que é o nosso continente, e as realidades são bem diferentes. Então, vou procurar passar bem rápido aqui, só para ver se eu aponta para onde? Para cá? Bom, é um pouco o que a gente tem visto aqui. O Parque Seleções, que eu falei, nós encontramos quase 3.784 obras que foram retomadas no Brasil. Essa de Bagre foi um exemplo. É a única creche que tinha lá. 10 anos paralisada. E nós retomamos, aprovamos um projeto de lei, podendo atualizar os valores a preços atuais da obra, para poder o prefeito ou o município terminar. Isso aqui eu queria parar para dar uma atenção. Com o pé de meia, e eu preciso ter a frente, porque assim, o Brasil, os dados que a gente tem, é só do censo escolar. O censo escolar terminou o ano de 2024, por exemplo, aí nós vamos coletar as informações que as escolas, os municípios e estados repassam para o INEP, que é um órgão do Ministério,
para a gente poder apresentar o censo escolar, seja ele da educação básica, seja ele do ensino superior, né? Quantos alunos se formaram, quantos foram ingressantes, enfim. Então, e para fazer o pedimento, precisa ter as informações em tempo real. Né? Para saber se aquele aluno tinha que ter a frequência naquele mês, eu precisava saber, eu podia esperar um ano. Então, a gente criou um sistema chamado Gestão Presente, que começamos com o aluno do pé de meia. Isso me permitiu eu ter em tempo real, ou a cada mês, a realidade daquele menino. Se ele está frequentando a escola, se ele está abandonando a escola, qual é a nota dele no final do ano, se ele foi aprovado, se ele foi reprovado. E, a partir dessa experiência, nós estamos fazendo agora para toda a educação básica brasileira. Agora, como nós vivemos num país federativo, né, que tem autonomia federativa, e isso, tudo que eu estou falando aqui precisa ter adesão dos estados e municípios. Né? Se não for lei, tem que ter adesão. Ninguém participa só por obrigatoriedade do Ministério, a não ser com exceção se for lei. Mas, praticamente, boa parte dos municípios e estados estão aderindo a esse processo. Nós estamos fazendo uma plataforma única. É meu sonho que, até o final de 2026, o Ministério da Educação possa ter o retrato em tempo real da educação básica brasileira. Até para poder a gente mudar as estratégias e foco, né? Aí poder saber por que aquele menino passou uma semana sem ir para a sala de aula. Aí entra a inteligência artificial, para exatamente acionar, mandar uma mensagem para o pai, mandar uma mensagem para a mãe, dizer por que seu filho está faltando na escola. Né? Então, a gente precisa utilizar a tecnologia e a inteligência artificial também para a boa gestão escolar, também para acompanhar. Então, para mim, esse é um dos grandes projetos que a gente está lá tentando, e se Deus quiser, vamos entregar até o final de 2026, para que a gente possa ter um resultado. Bom, aí, parênteses aqui na educação tecnológica. Né? Nós fizemos uma pesquisa em 2023, quando a gente foi fazer as mudanças no ensino médio, e nós fomos perguntar aos alunos como é que eles enxergavam o ensino médio brasileiro. 80% disseram que queriam o ensino médio integrado ao ensino técnico, ou seja, já sair da escola com diploma, que é o que acontece em muitos países. Né? A Alemanha, por exemplo, você já sai lá, o aluno do ensino médio já sai com o diploma na mão. E ele vai para a universidade, é uma opção dele. E nós aprovamos a nova Política Nacional de Educação Técnica e Profissionalizante, que agora vai dar o direito de você aproveitar a disciplina do ensino técnico para o ensino superior. Porque às vezes o jovem não queria fazer o ensino técnico, porque não, eu quero ir logo para a universidade, então eu vou perder tempo. Não, agora ele vai poder aproveitar e ele já sai com o diploma na mão. Então, hoje nós temos uma rede de institutos federais, né, nós estamos fazendo mais 100 agora, vamos chegar a 786 institutos federais em todo o Brasil, campo de institutos federais. Né? Mas a grande novidade é isso aqui. Como a gente tem dificuldade de recurso orçamentário, apesar de a gente conseguiu ampliar significativamente nesses 2 anos e meio o orçamento do Ministério para permitir essas políticas, mas foi um olhar criativo, juntamente com o Ministério da Fazenda. O que foi? A gente pegou as dívidas que os estados brasileiros têm com a União, e 90% dela está concentrada em 5 estados, 5 grandes estados do Brasil, e vamos reduzir o pagamento desse juro da dívida em troca por investimento em educação. Só que, como é que nós vamos beneficiar só 5 estados? Então, foi feito um acordo com os 27 governadores, foi criado um fundo, né? Então, parte desse dinheiro vai para esse fundo, para beneficiar todos os estados brasileiros. Qual é a meta? A meta é chegarmos à matrícula do ensino médio brasileiro em ensino técnico concomitante a nível de países da OCDE. Hoje o Brasil tem 11% da matrícula em ensino médio e ensino técnico. A nossa meta é chegar acima de 30%. A média da OCDE é 30%, 35%. É ousado? É. É possível? Também é. Porque são muitos recursos, são bilhões de reais, e aí vai depender de cada estado. Ele pode contratar o setor privado para abrir a matrícula, ele pode contratar o Sistema S, ele pode contratar a universidade, ter lá espaço para poder... E nós vamos pagar, e vai pagar um preço por cada matrícula. Eu não tenho dúvida que esse pode ser uma grande revolução que a gente faça no país nos próximos anos em relação à formação técnica e profissional no nosso país. Garantir qualidade da formação da nossa mão de obra e dar oportunidade para essa meninada. Então, a gente tem a oportunidade de ampliar em 3,3 milhões de jovens,
né? Lembrando que a gente tem 6.800.000 jovens no ensino médio brasileiro hoje, então é mais da metade só para ampliar. Hoje a gente tem em torno de 1,5 milhão com os institutos federais, mas só para ampliar. Então, essa aqui foi uma lei que foi aprovada esse ano, já o final, acho que foi esse ano, o final do ano passado, no Congresso Nacional, já foi regulamentada, e já estamos em acordo, porque entra também o Ministério da Fazenda, já estamos em acordo com os estados brasileiros, porque cada estado, para ter a redução dos juros da dívida, vai ser bom para o governador, porque parte ele vai poder utilizar naquilo que ele achar que é importante, para segurança, para infraestrutura, mas uma parte boa desse recurso vai ter que investir em educação. Eu acho que foi um grande ganho e eu não tenho dúvida que será um passo importante para o ensino técnico brasileiro. Bom, aí são as expansões das nossas universidades, né, os programas que a gente tem de acesso hoje, que deu oportunidade para o nosso, como eu falei, a universidade pública no Brasil, as instituições federais públicas só são apenas algo em torno de 20%, não chega nem a isso. Então, precisou criar outros programas para que o nosso brasileiro pudesse ter acesso à universidade. Então, o ProUni, que é a bolsa, que tem bolsa integral, tem o FIES, enfim. Mas eu quero lembrar aqui, hoje, coincidentemente, hoje eu fui olhar, eu saí do Ceará hoje e fui olhar a obra do ITA. Não sei se vocês sabem, nós estamos construindo um ITA fora de São Paulo, né? Em São José dos Campos, né? Fora de lá, um ITA no Ceará. Já tem a primeira turma, já foi feito o vestibular, eles estão cursando aqui em São Paulo. E às vezes você pergunta, por que o ITA lá no Ceará? Porque 40% dos alunos que entram no ITA aqui, ou são cearenses, ou se prepararam no Ceará. Então, foi uma forma de, primeiro, de centralizar um pouco e sair aqui só do Sudeste, até porque é uma instituição de alto nível, é uma das melhores do mundo, o ITA. E aí o presidente resolveu fazer um ITA fora. Já fizemos, aliás, saiu o edital hoje, quem quiser ser professor do ITA, saiu o edital hoje, foi publicado no Diário Oficial, vamos fazer concurso para professor, concurso para técnicos, e já estamos abrindo a segunda turma para 2026, começa o vestibular em outubro, são 50 por ano, e são cursos novos, cursos na área de energias, energias renováveis, que é o futuro, e também na área de sistema de dados, que também é uma área que não tem em São Paulo, para não concorrer aos cursos. Então, são cursos diferentes. Então, coincidentemente, hoje... E fizemos uma faculdade de matemática, já inauguramos, né, lá no Rio. Não tem as Olimpíadas de Matemática, e os alunos que tiram ouro, medalha de ouro, são gênios, são grandes, né? Nós não queremos perder esses talentos. Foi o que nós fizemos. Vamos criar uma faculdade de matemática para os alunos medalhistas de ouro nas Olimpíadas de Matemática. Vocês sabem quantos alunos participam dessas Olimpíadas de Matemática por ano? 18 milhões de alunos participam dessas Olimpíadas. Então, e aí, o que a gente faz? Ele tem lá um apartamento, tem uma bolsa e faz o curso lá com o Empatec, a parceria lá com o prefeito também. Está linda a faculdade, é a primeira faculdade de matemática exclusiva para... Então, eu queria destacar também isso aqui. Bom, aqui a gente tem também, criamos o ENAMED de licenciaturas anual, porque as avaliações de desempenho do aluno que se forma eram só feitas a cada 3 anos. Então, licenciatura, como eu falei, ele agora é feito anualmente. Lançamos o ENAMED, que é a avaliação também para os alunos de medicina, né, para a gente avaliar. E queremos que essa avaliação seja também no meio do curso, também, para que a gente possa avaliar a qualidade também na formação dos nossos profissionais. E aí, um dos desafios também do Brasil como eu falei, é acesso, qualidade, permanência, mas também equidade e inclusão. A gente tem muita desigualdade no Brasil ainda, e incluir as pessoas com deficiência, o problema do autismo hoje é um problema seríssimo. A gente também está aqui com várias políticas de garantir salas multifuncionais em cada escola pública no Brasil, que são aquelas salas para acolher os alunos especiais, alunos com deficiência. Então, criamos um pacto de superação do analfabetismo, a política de educação racial e quilombola, enfim. Mudamos pela primeira vez os fatores de ponderação do Fundeb, que é aquele valor aluno-ano. Pela primeira vez nós mudamos. Aluno, que o prefeito reclamava, não, o custo do aluno... um aluno com deficiência é maior do que um aluno normal. E é mesmo, você precisa de monitor, precisa de pessoa para acompanhar. Então, nós aumentamos o valor desse aluno, aumentamos o valor do aluno em escola de tempo integral, creche de tempo integral,
né? Enfim, quilombolas, indígenas, né? Então, são algumas políticas para garantir mais equidade. Também fizemos uma rede de cursinhos populares, porque aí são alunos que já terminaram o ensino médio, não conseguiram entrar na universidade, não têm, às vezes, dinheiro para pagar um cursinho. Então, nós criamos uma rede de cursinhos populares para apoiar iniciativas que já existiam, mas não tinha apoio institucional. Nós estamos apoiando os cursinhos e dando uma bolsa para esses jovens, para muitas vezes não abandonar os cursinhos. E também o cursinho para quem quer, o aluno do 9º ano, que quiser se preparar para entrar nos institutos federais. Então, é uma forma também de estimular, né? Já falei um pouco mais dos mais professores, também os investimentos que o MEC tem na pós-graduação, através da CAPES, bolsa de mestrado, de doutorado, enfim, que ele financia, inclusive, instituições públicas e privadas. Vamos lançar agora o MEC Idiomas, porque há uma diferença muito grande com um jovem que tem uma segunda língua, que aprende uma segunda língua. E a gente quer ver se a gente tem condições de dar uma plataforma gratuita, né? Tipo essas plataformas que você paga hoje, como é que a gente pode dar uma plataforma gratuita para a nossa juventude aprender inglês, francês? Então, nós vamos... Uma outra plataforma, vamos lançar agora o MEC Livros. O Brasil tem diminuído o número de leitores, o número per capita de livros, né, lidos por brasileiros. Então, precisamos estimular a leitura. Nós temos um grande programa nacional de livro didático para as escolas, literários, né? Mas a gente quer ter uma plataforma que você possa estar numa parada de ônibus, chega lá com o QR Code e acessa o MEC Livros. Está numa UPA esperando lá para ser atendido, com o filho, quer lá escolher lá uma literatura, escolher um livro, enfim. Então, e o MEC Enem também, que é uma plataforma também usando inteligência artificial, usando tecnologia para você se preparar para o Enem. Faz a redação, a ferramenta vai corrigir a redação, né? Vai para tirar dúvidas, resposta de perguntas, enfim, a gente está... Nessas são os novos. E o presidente vai assinar agora um Prêmio Nacional da Educação. Por que isso? Porque a gente precisa reconhecer os esforços. Às vezes, precisa, para que prêmio? Prêmio é importante para a gente reconhecer os esforços que os entes federados têm. Então, vai ter um grande momento nacional para reconhecer o município, o estado que avançou na escola tempo integral, na creche, que atingiu as metas, com os melhores resultados, o aluno tirou a melhor nota do Enem, enfim... que envolva professores, escola, diretores, vai ser um grande momento que a gente está criando para o Ministério da Educação, né? E essa política nacional de dados da educação, que eu já tinha falado um pouco, que é a nossa meta de ter todos os dados da educação brasileira incluída no sistema. É claro que, repito, o MEC olha da creche para a pós-graduação. Nós estamos ampliando hoje as nossas universidades federais, nós estamos... com 10 novos campi hoje sendo implementados, consolidando aqueles cursos e aquelas universidades que ainda não tinham prédios, não tinham campi, ainda faltavam laboratórios, ainda faltavam restaurantes universitários. Não adianta eu querer ampliar mais ainda sem consolidar aquilo que já tem. Olhando também para os indicadores, né? Quantos alunos estão concluindo os cursos, qual é a relação professor-aluno, né? Também tentando fazer também uma autocrítica entre nós mesmos em relação ao nosso papel, das nossas instituições, e sempre dialogando. Eu quero encerrar aqui, eu acho que eu já falei muito, mas eu quero encerrar aqui dizendo que eu só acredito na construção através do diálogo, né? O papel de cada setor, o papel do ente privado, o papel do ente filantrópico, o papel do público, né? E que todos nós podemos construir conjuntamente, mas entendendo que se esse país não olhar, não adianta ficar nas narrativas, né, ou só no discurso. É preciso, na prática, que a gente coloque sempre a educação como prioridade, porque se nós não fizermos isso, vamos continuar, né, sendo um país subdesenvolvido, sendo um país, muitas vezes, que a gente vai questionar por que o Brasil... Às vezes a gente fica comparando com a China. A China, algumas décadas atrás, era mais atrasada do que o Brasil. E hoje vê a potência do que é. Qual foi a saída, qual foi a alternativa, qual foi a solução que eles fizeram? Foi investir em educação. Mandaram pessoas para as melhores universidades do mundo inteiro, investiram na educação, investiram em ciência, investiram em tecnologia, em pesquisa, né? Então, isso gera independência de um país, gera riqueza de um país, né? Um país que não precisa ficar tão dependente tecnologicamente, né? Então, acho que o Brasil precisa se unir em torno dessa bandeira. E, repito, quem me conhece sabe como quando eu fui 8 anos governador do meu estado, né, independente de questões partidárias, o Brasil não
pode estar nessa polarização, nessa divisão. A educação precisa acabar com isso e focar e olhar que, independente de quem esteja no poder, independente de quem esteja na presidência, independente de quem esteja como governador, as políticas têm que ser políticas de Estado, que elas possam garantir a permanência dela, independente, porque tem mania de que, quando muda de governo, a pessoa quer mudar tudo. Porque não fui eu que criei, porque eu não... Não, o que está bom tem que continuar e aperfeiçoar. Precisa corrigir o que não está bom. Mas aquilo que tem dado certo, aquilo que tem resultado, não precisa a gente inventar a roda. Tem várias experiências boas no Brasil, tanto na educação infantil, na educação básica, enfim. Então, esse tem sido o meu papel. Eu repito, eu sempre digo que eu estou numa passagem nesses 4 anos no Ministério, e a única coisa que eu quero é poder ajudar a construir políticas de Estado que possam se perpetuar e garantir que o Brasil possa melhorar. Acho que é o mínimo que nós podemos entregar e garantir para os brasileiros é educação pública de qualidade, principalmente na educação básica, para que a gente possa garantir oportunidade para essa meninada e para essas crianças brasileiras. Então, eu queria só agradecer, parabenizar mais uma vez a FAAP, ao papel que essa instituição tem, ao papel que essas instituições têm também para o ensino superior do nosso país. Seria muito difícil, nós só estamos conseguindo ampliar as ofertas de educação superior por conta dessas instituições e as parcerias também que tem com o setor público. Portanto, quero só parabenizar, agradecer mais uma vez ao Otimista, agradecer a nossa anfitriã aqui presente e dizer que foi um prazer conversar com vocês um pouco aqui hoje. Desculpe se eu falei demais. Muito obrigado. E com esse grande Viva a Educação, a gente encerra a 5ª edição do Fórum O Otimista Brasil 2025, e eu já tenho as datas para os próximos encontros. Olha, 25 de agosto, Fortaleza, 22 de setembro aqui em São Paulo novamente, 22 de outubro, Brasília, e 24 de novembro, São Paulo. Tenham todos uma excelente noite, muito obrigada e até a próxima. Somos mudança. Buscamos a verdade. Trazemos convergência. Temos diferencial em nossas plataformas. Prezamos pela agilidade. Somos o Grupo Otimista. Um grupo de comunicação comprometido em levar informação de qualidade em linguagem multiplataforma, com seriedade, isenção e profissionalismo para os mais diversos e exigentes leitores, espectadores e internautas. Grupo Otimista. Comunicação propositiva e inovadora.